Bom dia, bem-vindos ao webinário Tricalc LSF, projeto e fabricação de estruturas de aço leve. Meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas do Departamento Técnico da Greitec e sou eu que vou estar convosco ao longo deste webinar. O webinar tem uma duração estimada de 45 minutos e vamos dedicar a nossa atenção a uma tipologia muito especial, Light Steel Frame, aço leve, e vamos ver como o Tricalc foi pioneiro na adopção de ferramentas que permitem criar estruturas de light steel frame de uma forma produtiva, de uma forma eficaz e permitem também gerar não só o modelo físico, mas também um modelo analítico para cálculo estrutural, para validação da estrutura e ainda os fecheiros CNC para fabricação. Temos assim uma solução totalmente integrada desde a concepção do modelo físico até à validação do modelo analítico e fabricação do modelo estrutural. A utilização do LSF na construção apresenta uma série de vantagens que o tornam atrativo para projetos, nomeadamente a rapidez de execução, a limpeza de execução e também a sustentabilidade do material, material reciclável e que também evita a utilização em obra de, por exemplo, grandes quantidades de água e também a criação de detritos que normalmente se vê em estruturas de betão armado, por exemplo. Assim, apesar do custo inicial do material do aço ser maior, a economia em tempo de construção, a economia em mão de obra e a redução de desperdício compensam, resultando num custo total competitivo. Também o projeto de Light Steel Frame necessita de ser competitivo. Antigamente era necessário, em programas de cálculo de estruturas, inclusive no Tricalc, há muitos anos atrás, era necessário fazer a modelação deste tipo de estruturas barra a barra. E, portanto, a concepção destes modelos estruturais era bastante laboriosa e envolvia um grande esforço por parte do projetista na modelação da estrutura. Depois existia também a questão da validação estrutural e, inclusive, a pormenorização da estrutura. Também eram barras soltas que estavam interligadas entre si num modelo de LSF, num modelo físico, que se convertia num modelo analítico e que davam origem a desenhos de conjuntos de barras, não davam origem aos desenhos típicos de LSF, os desenhos de painéis para obra. Nem existia o conceito de painel para validação, para fabricação e para colocação em obra. E, portanto, isso eram tudo limitações que existiam nos softwares de cálculo de estruturas. A Artec, atualmente Greitec, passou a desenvolver no Tricalc ferramentas que permitem produtividade máxima na concepção destas estruturas e também criou a entidade painel, fundamental para esta tipologia estrutural, uma vez que ela se fundamenta nessa característica, na característica de criação de painéis que são colocados depois em obra interligados e que fazem a geometria tridimensional da estrutura. E, portanto, com assistentes que permitem gerar rapidamente esses painéis e com ferramentas depois de ajustes desses painéis, consegue-se assim, de uma forma muito rápida, criar um modelo tal e qual como ele vai ser construído. E ao criarmos um modelo como ele vai ser construído, temos também a possibilidade de criar os fecheiros de CNC de fabricação e, portanto, criamos o modelo como ele vai ser fabricado e como ele vai ser construído e colocado em obra e, portanto, também todo o detalhamento, todas as folhas de projeto depois refletem essa abordagem que foi feita com o Tricalc para levar um projeto de montante a jusante totalmente dentro do software de cálculo de estruturas. Ora bem, temos aqui uns slides iniciais que falam daquilo que é as características da tipologia LSF. Vocês podem ler, podem reler depois ao visualizarem novamente este webinário, ele vai estar disponível on demand. Eu não me vou centrar muito nessa informação, porque é informação normalmente de conhecimento geral, mas fica aqui também essa referência, modelação de edifícios através de barras de aço leve dispostas em painéis estruturais e que são depois enchidas com placas USB e também muitas vezes a nível das lajes com laje de chapa perfilada.
Os perfis de aço leve que são utilizados são perfis Cs ou Us, podendo-se agrupar em conjunto para formar 2Cs, 3Cs, 4Cs, por exemplo, e o Trical permite essas mesmas situações. Relativamente à sustentabilidade do Light Steel Frame, portanto, já referimos que é uma construção sustentável, engloba práticas e técnicas de construção com o objetivo de minimizar o impacto ambiental e promover a eficiência energética, e Greatech Trical, que é a solução completa, desde a digitalização, a criação digital do modelo físico, conversão para modelo analítico, detalhamento, fabricação, tudo está englobado no Greatech Trical. Assim, avançando naquilo que é a tipologia LSF, nós temos aqui um esquema que, analisando com mais detalhe, pode sintetizar aquilo que o Tricalc permite em termos de LSF. Vamos aqui recorrer a uma caneta de apoio, temos aqui Tricalc LSF, e vemos então que é possível modelar a estrutura através de painéis LSF. É possível criar desses painéis LSF os fecheiros CAD, os fecheiros CNC para as máquinas para fabricação. É possível do modelo físico criar um modelo analítico e realizar o cálculo estrutural de acordo com os Eurocódigos ou de acordo com outras normas internacionais. E é possível gerar todo o detalhamento desses painéis LSF, do modelo na sua totalidade, quer em desenhos de DWG, quer em modelos BIM e IFC. Falta aqui referir também que é possível, hoje em dia, a partir do Revit ou de qualquer outro software BIM, trazer um modelo de paredes e lajes para o Tricalc e lançar diretamente sobre essas paredes os painéis de forma automática. Vamos ver isso durante a demonstração, fica aqui essa informação. Então, qual é o workflow de trabalho dentro do Tricalc? Utilizamos assistentes, como o que aqui vemos, para fazer a geração dos painéis que vão ser montados em obra um a um. Esses painéis, como eu referi, podem ser colocados sobre DWGs, podem ser aplicados sobre paredes de modelos BIM que foram importados, e ele reconhece as aberturas das portas, as aberturas das janelas, etc. Ou podem, por simplesmente, ser colocados sobre estruturas ou sobre grelhas criadas dentro do próprio Tricalc. Estes assistentes são assistentes muito específicos para a criação de painéis de LSF, têm já dezenas de opções que foram sendo colocadas ao longo do tempo nesses mesmos assistentes e que foram sugeridas pelos nossos utilizadores, fabricantes e projetistas de LSF. E, portanto, criamos assim os painéis e também, se for necessário, vigas triangulares, vigas bancadas, suportes de escadas, etc. Esses painéis são depois colocados num modelo estrutural e, painel a painel, se constrói o modelo tridimensional da estrutura. Esse modelo tridimensional, esse modelo físico da estrutura é depois convertido em modelo analítico, modelo Tricalc, e é realizado o cálculo e a comprovação dos perfis metálicos, como se vê aqui neste gráfico de aproveitamento de tensões de aço no nosso modelo LSF. É também possível realizar o cálculo do modelo LSF com as suas respectivas fundações, aqui por exemplo uma laje de fundação, e estudar também o comportamento dessa laje de fundação, bem como fazer o seu dimensionamento e pormenorização de armaduras. É possível também, a partir do modelo físico, criar modelos IFC, modelos BIM, e enviar, por exemplo, para o Revit ou para outras ferramentas que permitam também renderizações desse modelo. Finalmente, é possível também, a partir do programa Tricalc, criar todas as listagens, todos os desenhos que permitem facilmente identificar os painéis que vão ser fabricados, a sua localização em planta, a sua localização em alçado e a sua localização tridimensional. Ou seja, o Tricalc cria como que um manual de montagem dos painéis, ou seja, um manual de montagem de toda a obra. Vemos aqui, por exemplo, um painel de laje de cobertura, aqui desenhado, pormenorizado, aqui as suas quantidades. Vemos aqui a sua localização em planta e vemos aqui a sua localização no modelo tridimensional. E, portanto, este seria, digamos que, um guia de montagem fácil de utilizar em obra. Falta aqui a listagem de comprovação dos perfis metálicos. Portanto, de acordo
com as exigências do Eurocódigo, fazemos uma análise P-delta iterativa de segunda ordem que vai permitir fazer a comprovação dos elementos estruturais. Essa análise P-delta iterativa de segunda ordem é fundamental, uma vez que estamos a falar de estruturas flexíveis e, portanto, precisamos de ter grande precisão na análise de encurvadura destes elementos estruturais. E aí a análise P-delta de segunda ordem é uma análise muito mais exata e permite fazer essa verificação da encurvadura de uma forma muito mais exata e muito mais segura. Vamos avançar um pouco. Especificidade das modulações. Bom, não vamos falar muito sobre isto, como eu disse, são aspectos genéricos que vocês podem encontrar na internet e que podem também verificar aqui depois vendo o vídeo on demand. Basicamente, painéis com espaçamentos entre elementos verticais e elementos horizontais para criar as paredes e para criar as lajes, ou sejam elas horizontais ou sejam elas inclinadas. Painéis USB para preenchimento desses painéis, dos intervalos entre esses painéis, e também para as lajes. Essas lajes também podem ser em chapa perfilada. Se repararem a quantidade de barras que existe num modelo, esta é uma imagem retirada de um BIM gerado pelo Tricalc, do modelo físico, okay? A quantidade de detalhamento que é necessário para estes modelos é bastante grande e, portanto, é um trabalho que, se fosse realizado de forma manual, desenhando, seria bastante trabalhoso, quer em termos de modelação do modelo físico, quer em termos depois de pormenorização de todos estes elementos. Aqui, aquilo que já foi referido, a possibilidade de fazermos então o modelo analítico, calcular a estrutura e ter então a comprovação, a validação da estrutura de acordo com o Eurocódigo ou com outras regulamentações internacionais. Neste caso aqui um gráfico de aproveitamento das tensões nos elementos de aço da nossa estrutura. Análise P-delta de segunda ordem, como já foi referido. Aqui uma referência ao detalhamento e fabricação. Cá está um painel com a sua representação, painel retangular, aqui as suas medições, ok? A sua localização em planta, ali está ele, a sua localização em alçado e a sua localização no modelo tridimensional. Portanto, aqui temos um aspecto também de análise do comportamento da estrutura. Vejam aqui uma deformada em que isolamos parte da estrutura. Portanto, o Tricalc tem ferramentas que nos permitem isolar parte da estrutura e verificar de forma direta o comportamento da estrutura. Portanto, aqui vemos que esta parede, quando sujeita à ação do vento, a ações horizontais, tinha este deslocamento que aqui está, uma vez que fazia um vão ainda significativo, sem contraventamentos nesta direção, sem parede a contraventar e também com dois vãos grandes ali. E, portanto, aqui tínhamos os deslocamentos maiores que andavam à volta dos 5 cm na análise ao vento. Okay? E, portanto, estas situações, fazendo este tratamento, selecionando estes planos de visualização, são fáceis de identificar. Também aqui a deformada da laje de fundação, representada em gráfico de isovalores. Finalmente, antes de irmos para a nossa demonstração do software em funcionamento, falar dos fecheiros de fabricação. São fecheiros CNC, criados para várias máquinas. Essas máquinas podem ser máquinas da Pinnacle, da OIC, FrameMac, Codson, Architects, Ucorema, Falper, e não estão aqui todas, e resultam daquilo que é o acordo e a implementação que a Artec, a Greitec, faz das máquinas, dos fecheiros, dos formatos dessas máquinas dentro do Tricalc. E assim é possível para qualquer painel, e vejam aqui, temos aqui um exemplo. Se eu for aqui selecionar um determinado painel, selecionar um determinado elemento desse painel, é possível ver aqui as ferramentas que são utilizadas e as operações que são realizadas sobre esse elemento. Estamos a ver, aqui estão agrupados os elementos, que existem 4 elementos iguais, estão aqui esses 4 elementos iguais representados, aqui está uma ampliação desses 4 elementos, e reparem que existem então orifícios de parafusos a 15 mm,
orifício de parafuso a 1056/70, corte de arestas, redução de secção e corte do elemento, que basicamente é o fim do elemento. E cá estão os cortes ali das arestas representados. Aqui estão as furações também representadas e, portanto, conforme nós vamos selecionando aqui, selecionamos ali o corte de arestas, apareceram assinalados os cortes de arestas nos 4 elementos. Portanto, conforme selecionamos a operação da máquina, é possível ver no desenho que operação é essa. E, portanto, estas operações, este nível de detalhamento é aquilo que nós produzimos no Tricalc para fabricação e para projeto. Aqui uma ampliação do detalhamento e fabricação, não vamos falar muito mais sobre isso. Este é um tema que iremos ver mais à frente, agora vamos ver o Tricalc, mas este tema é também muito importante porque é a possibilidade de trazer modelos BIM para dentro do Tricalc e lançar automaticamente painéis sobre essas estruturas BIM. Mas vamos deixar isso para depois, vamos agora então centrar-nos naquilo que é o funcionamento do Tricalc. Então vamos aqui começar por criar uma estrutura de exemplo, vamos lhe chamar Webinar LSF, ok? E todas as funcionalidades de lançamento dos painéis e de edição dos painéis ligeiros da LSF encontram-se aqui em Geometria Painéis Ligeiros. Portanto, a informação está aqui centralizada. Podíamos ter aqui uma barra de ícones só com estas ferramentas, se assim o quiséssemos, mas vamos utilizar o menu para ser mais explícito, para lermos aqui os nomes e irmos vendo as operações que estamos a realizar. E, portanto, neste momento eu tinha várias hipóteses para começar a fazer o meu modelo físico do meu projeto LSF. Podia utilizar as ferramentas do Tricalc para gerar aqui uma malha e lançar os painéis da LSF sobre essa malha. Poderia trazer um DWG para aqui e definir os painéis da LSF sobre esse DWG. Ou poderia trazer para aqui um modelo BIM, portanto um modelo no formato IFC, e aplicar os painéis ligeiros sobre as paredes e as lajes desse elemento BIM. Ora bem, vamos fazer os 3 exemplos, ok? Não completos, mas vamos fazer os 3 exemplos para vocês verem como é que isso se faria. E vamos começar pelo que é mais simples, que é criar aqui uma rede geométrica. Imaginemos que nós tínhamos aqui um edifício que iria ter 15 metros, iria ter 3 metros de altura e podia até ter dois pisos, podia ter mais 3 metros, mas vamos, por enquanto, preocupar-nos só com um piso, e que tinha na outra direção, vamos aqui supor, 12 metros, ok? E, portanto, com isso eu consigo ter aqui já as dimensões do edifício, e isso já me serve para lançar os meus painéis da LSF. Então, eu poderia ter aqui os DWGs, já vamos ver como é que isso faz, mas mesmo assim eu já poderia neste momento começar a definir aqui painéis de LSF, ok? E portanto eu poderia vir aqui a definir painel, tenho aqui a possibilidade de definir painéis de parede, a definir vigas retangulares ou triangulares, vigas bancadas, escadas, suportes de escadas, vigas caixão, etc. O mais habitual é o painel retangular. Esse painel retangular nós vamos então gerá-lo de acordo com aquilo que são as nossas pretensões em termos de projeto. Então temos a possibilidade de escolher o mesmo perfil para todas as barras, ou seja, as barras horizontais, verticais e as diagonais serem sempre o mesmo perfil. As fitas de travamento também podem ser definidas aqui a sua secção, e as vigas caixão também a sua secção. Temos depois aqui mais uma série de informações. Por exemplo, podemos indicar a que distância é que se vão colocar as diagonais das verticais, por exemplo a 7 cm. Podemos aqui utilizar tolerâncias para fabricação em máquinas. Podemos fixar ou não o painel à base e, portanto, isso fará com que apareçam estas furações aqui representadas, neste caso estão de 40 e 40 cm, exceto a primeira que está a 10 cm. Mas se nós quiséssemos chegar aqui, podíamos dizer, por exemplo, que a primeira era para estar a 20 cm, ok? E que as restantes eram para andar de 60 em 60 cm. E, portanto, reparem, cá está a primeira, passou para 20 cm e agora o espaçamento é maior entre essas fixações. Vou aqui repor os valores que estavam definidos e mostrar-vos também que também poderia indicar pura e simplesmente distâncias iguais para todos os elementos. Portanto, a 10 cm do poste, a 10 cm do montante, ter as furações que eu pretendesse. Então, há aqui várias opções de criação destas fixações à base.
Mas também existem aqui outras situações. Por exemplo, nós temos aqui definido as barras horizontais como contínuas, mas eu posso pedir para dividir os elementos horizontais em cada vão. E, portanto, apareceria estas divisões, estaria cortado este elemento entre cada espaçamento, entre cada poste, entre cada pilar aqui do nosso painel. Também existe a possibilidade de indicar como é que se pretende a colocação dos elementos horizontais dentro dos elementos verticais. Por exemplo, aqui no fim, se por dentro, se por fora, tudo isso pode ser aqui indicado. Finalmente, um aspecto particular que é fixar a separação de lábios para perfis que estão frente a frente. Ora, nós se formos ver aqui a secção que estamos a utilizar, a secção é uma secção de 100 de largura por 45. Quando nós colocamos 2 Cs, ficam 100 de lado por 45 mais 45, 90. E, portanto, tem interesse muitas vezes deixar 1 cm aqui de espaçamento para termos 100 por 100 e as peças, as paredes encaixarem exatamente umas com as outras. E, portanto, nós temos aqui a possibilidade de indicar isso ao programa. É uma das particularidades que tornam o programa mais eficiente e mais dedicado àquilo que é as características do LSF. Depois temos a possibilidade então de definir o comprimento do painel, temos aqui 4 metros, de definir os vãos, os espaçamentos que pretendemos, e depois podemos dizer, por exemplo, este é um painel de 4 metros, não é múltiplo de 60, portanto temos 6 vezes 6, 36, e depois sobram 40. Então nós temos a possibilidade de fazer os acertos ao meio, temos a possibilidade de fazer os acertos do lado esquerdo, do lado direito, ou em ambas as extremidades. E, portanto, passamos a ter aqui definido um espaçamento de 60 e depois os acertos aqui nas extremidades. Também na altura, nós podemos aqui indicar a altura do painel, fixar o número de alturas ou fixar aqui o valor da altura que pretendemos. Por exemplo, se pretendermos 1 metro e fazer os ajustes nas extremidades, aqui está tudo com 1 metro. Se quisermos fazer só num dos topos, se quisermos fazer no outro topo, na base, aliás, e se quisermos fazer a meio, podemos fazer aqui os acertos que forem necessários. As paredes não têm porquê ser retangulares e, portanto, nós podemos desligar qualquer vértice ou conjunto de vértices para cima, para baixo e criar paredes com geometrias bastante estranhas, como estão aqui a ver, em função da arquitetura que esteja prevista no nosso modelo. De referir que estes botões que aqui estão davam acesso a medir distâncias no modelo estrutural e a medir distâncias também sobre o DWG. E, portanto, eu podia fazer essa medição diretamente sobre o meu modelo DWG, sobre o meu modelo IFC, ou então, como eu fiz agora aqui, sobre o próprio modelo analítico do Tricalc, como temos ali aquelas barras e aqueles nós representados. Também temos aqui um botão que nos permite saber a qualquer momento qual o peso deste elemento. E, portanto, reparem, temos aqui 325 kg. É claro que eu fiz um painel de 15 cm, é pesadíssimo. Mas vamos aqui reduzir para aquela situação que tínhamos inicialmente, que era de 4 metros. Ok? E se viermos aqui, vamos ver que é um painel com 94 kg. Mesmo assim, tem o seu quê de peso, mas já é mais fácil de transportar e colocar em obra. Okay? Os passos seguintes permitem-nos definir se os perfis que estão a ser colocados são perfis simples e a sua orientação. Reparem, por exemplo, que se eu clicar aqui, peço desculpa, vamos voltar atrás. Se eu colocar aqui em simples, reparem que está aqui assinalado o nosso montante. Se eu clicar 2 vezes, passa a estar um perfil duplo ali colocado. Neste caso está costas com costas, como vocês aqui podem ver. Podemos aqui colocar uma vista renderizada. Okay? Está costas com costas, mas se eu clicar ali no sentido, dá para colocá-lo frente com frente e lá está o centímetro que nós deixamos há pouco nas opções para ele colocar entre os dois perfis. E, portanto, eu assim posso definir se o perfil é simples e a sua orientação em D ou em C. Também existem ícones que permitem fazer isto automaticamente. Em vez de clicarmos aqui na tabela, temos aqui ícones que nos permitem, por exemplo,
mudar o sentido, neste caso está crescente, agora mudar para D, colocar como perfil simples, colocar como perfil duplo, voltar a colocar como perfil simples, ok? Temos aqui ícones para essas mesmas funcionalidades, ok? Mas vamos avançar. Temos aqui o terceiro passo do nosso assistente, que nos vai permitir, eu vou colocar aqui em tamanho maior o nosso painel, que nos vai permitir definir as diagonais. E, portanto, nós temos a possibilidade de definir diagonais em qualquer parte da nossa estrutura. Reparem, estou a selecionar o primeiro vão, o segundo vão, o terceiro vão, o quarto, por aí fora. Vamos ao primeiro vão e agora seleciono, com a ajuda da tecla Shift, estes 3 elementos. Clico aqui nas diagonais e coloco ali 3 elementos e mudo a orientação daquele que eu pretender. Vou para o último vão, ok? Seleciono outra vez os três elementos e mudo agora, neste caso, este e este para ficarem iguais àqueles. Okay? Também era possível aqui rapidamente desativar elementos horizontais, mas também tenho aqui ícones que me permitem fazer isso graficamente. Posso vir aqui e dizer, olha, eu quero eliminar esta barra horizontal. Okay? Quero eliminar esta barra horizontal e quero eliminar esta barra vertical que aqui está. E tinha aqui uma porta. Okay? Portanto, é possível também, utilizando estes ícones que aqui estão, graficamente modificar o nosso painel. Finalmente, chegamos ao último passo, em que damos o nome ao painel e uma ferramenta muito importante, porque todos estes painéis, todos estes elementos vão ter que encaixar perfeitamente entre si. Okay? Nós estamos a fazer um modelo à escala 1 para 1 daquilo que vai ser construído e, mais importante, daquilo que vai ser fabricado em máquinas CNC, que depois tem que chegar e encaixar exatamente uns nos outros. Então é muito importante esta funcionalidade de escolher o ponto de inserção. Reparem que ele assinala-me todos os pontos notáveis. E isto vai ser importante não só para a colocação do painel agora, mas depois para encaixar os painéis uns nos outros. Estes pontos de referência. Eu vou dizer que quero o painel ali para que fique para o interior do limite do meu edifício que eu ali tenho definido. E vou pedir para inserir num plano vertical. De referir que eu também podia exportar já este painel para um armazém e mais tarde reutilizar este painel. Ok? Mas neste caso não o vou fazer. Vamos então inserir aqui num painel no plano vertical e vou dizer que quero o painel daqui para esta direção, por exemplo. Okay? E se fizermos agora sair aqui, aqui temos o nosso painel introduzido. Okay? Portanto, muito simples, assistentes preparados para lançar automaticamente estes painéis. E agora, ainda tenho ferramentas que me permitem rapidamente, em estruturas modulares, isso é importante, copiar este painel com o ponto de inserção que eu quiser, por exemplo, este, ok? E agora colá-lo aqui a este. Cá estão os pontos notáveis todos e, portanto, muito importante para acertar os painéis. Ficou azul, quer dizer que está bem conectado o painel um com o outro. Mas este painel não tem porta, é diferente. Não tem problema, temos funções que permitem modificar o painel. Portanto, eu poderia vir agora aqui, ir à parte onde eu tinha desativado as barras horizontais e voltar a colocá-las, quer as horizontais, quer as verticais. Okay? Portanto, poderíamos aqui voltar a repor como um painel normal, okay? Fechar e aceitar as modificações e, portanto, este painel voltava a ser um painel normal, sem porta. Okay? Outro tema importante é o colar e girar. Portanto, nós temos aqui o painel. Imaginemos que eu queria agora colocar o painel aqui, mas girá-lo de 90 ou de menos 90 graus. Neste caso, dá-me mais jeito os menos 90 graus para ficar aqui para este lado. E, portanto, aceitava e o painel ficava ali colocado. Okay? Ora bem, outras funcionalidades que eu poderia rapidamente aplicar. Ora, para continuarmos a demonstração, falando já de DWGs, eu vou aqui às ajudas e vou trazer para aqui um DWG para vos mostrar como podíamos também trabalhar sobre o DWG. Então, vamos aqui a desenhos, vou aqui à cota 0, vou associar um DWG. Esse DWG vai vir aqui da pasta onde nós temos esses DWGs de edifícios, de moradias para executar, creio que é aqui, exato, e vamos aqui escolher o piso 0
foi feito no AutoCAD em milímetros, indicar aqui que foi feito em milímetros, e aqui está ele associado. E portanto agora vamos à cota 0. Vamos à cota 0 e aqui está o desenho. Está fora do sítio, o DWG não bate certo com esta parede, então vamos fazer aqui para já o acerto da localização do DWG através do mover desenho. E vou dizer que aquele ponto que ali está é para ser, cá estão os pontos notáveis outra vez a trabalhar, muito importantes, é para ser aqui. E portanto tínhamos aqui já o nosso DWG. E podia chegar à conclusão, por exemplo, que este painel está no sítio errado. Mais uma vez, as funcionalidades do TriCalc já permitem fazer rapidamente estas modificações. Mover painel, este painel, e então este ponto que aqui está é para ir para ali. Ok? E portanto o painel fica assim movido para a posição correta no DWG. Ora, vamos então começar a mostrar algumas outras funcionalidades interessantes dentro daquilo que é as funções de painéis ligeiros que dão uma extrema produtividade ao TriCalc. Por exemplo, o ajustar encontro entre painéis. Eu posso pedir para prolongar painéis até se encontrarem. Por exemplo, estes painéis, eu vou dizer que quero ajustar estes painéis e o comando, o número 1, vai ser este. Okay? E este prolonga-se até ali, mantendo os espaçamentos que eu lhe indiquei. E, portanto, tem assim um prolongamento e vejam que o encontro entre os painéis já está ali bem realizado, okay? Bem detalhado, em função do tipo de painéis que eu estou a utilizar. Okay? E, portanto, esta é uma forma rápida de prolongar painéis uns com os outros. Por exemplo, vamos aqui fazer mais uma situação de cópia, copiar por este ponto que aqui está. Vamos agora colar aqui deste lado. Ok? E reparem que agora então também podia unir estes dois painéis, se assim quisesse. Vinha aqui a painéis ligeiro, mais uma vez ajustar encontro entre painéis, entre estes dois painéis que aqui estão. Ok? E portanto ali está o prolongamento dos painéis até ao ponto comum. Ora bem, vamos agora definir um painel só de uma forma diferente. Vamos, por exemplo, utilizar a base de dados de painéis. Portanto, eu posso, a qualquer altura, ir criando, como é que eu ia dizer, uma espécie de armazém de painéis que eu vou utilizando. Vou aqui voltar atrás, base de dados, voltar aqui atrás, voltar atrás, um pouco mais para trás e procurar aqui uma biblioteca. Peço desculpa por estar aqui a demorar um bocadinho mais de tempo. Vamos aqui a Artec Dados, estruturas de 2022. Sim. E temos aqui então um fecheiro onde eu fui lançando painéis, vou guardando painéis. Temos lá aquela função no fim de exportar, que eu passei há pouco. Então posso chegar aqui e pegar em qualquer painel que eu tenha feito e reutilizá-lo. Okay? Painel, viga, como vocês estão ali a ver, não só painéis. Então vou utilizar este painel simples, aceitar, e reparem que o assistente é aberto logo com as opções desse mesmo painel. Portanto, cá está a reutilização de painéis que normalmente se fazem de projeto para projeto, e aqui podemos guardar em base de dados e fazer essa reutilização. E agora reparem num aspecto interessante, o comprimento total do painel. Eu quero medir, quero introduzir um painel que vá desde aqui, cá estão os pontos notáveis a servirem outra vez de referência, e esse painel é para ir até esta esquina que aqui está. Mas eu aqui no DWG não tenho essa esquina, mas tenho este ponto. E reparem que o TriCalc dá-me agora a possibilidade de eu ter um comprimento total na diagonal, conforme eu cliquei, ou então uma projeção em X, que é o que eu quero. Ok? Também podia ser uma projeção em Y, não teria muito sentido porque seria 0, ou uma projeção em Z, que seria só os 20 cm da parede. Mas o que eu quero neste momento é a projeção em X, e portanto ali está. Portanto, eu posso utilizar elementos que não estejam colineares porque ele dá umas projeções dessas distâncias. E portanto, eu iria criar agora um painel de 6,10 metros. Aqui está ele. Ok? E portanto, o que é que eu teria que fazer? Vir aqui ao fim, confirmar o ponto de inserção. Ponto de inserção, eu vou escolher, por exemplo, este que aqui está. Inserir num plano vertical e dizer que
é para encaixar aqui e depois é para ir para este lado, ok? E portanto, vejam que está ali colocado esse painel que eu acabei de criar. Ok, antes de passarmos para a questão das lajes, mostrar-vos também alguns outros aspectos importantes. Nós temos aqui, criámos um painel ali com uma porta, vamos até centrar-nos aqui neste plano, que é interessante. Portanto, eu vou ativar aqui a visualização múltiplos planos e vou pedir para ver o plano da cota 0. Okay? Aqui temos o plano da cota 0 e vou pedir para ver em simultâneo o plano de uma parede. Aqui está um plano de um painel LSF, que é este que aqui está. Ok. Tenho a visualização de todos os painéis verticais. Vamos aqui ao filtro, aos painéis ligeiros e vou dizer que não quero ver os painéis verticais. Okay? Portanto, só quero ver este plano por enquanto. Portanto, há aqui ferramentas que me permitem otimizar a visualização do projeto a qualquer altura. Então, eu reparava agora que aqui é uma janela, mas imaginemos que era uma porta que isto não batia certo. Então, eu podia fazer modificações sobre estes painéis. Portanto, podia vir aqui e eliminar elementos dos painéis. Portanto, podia vir aqui e dizer, olha, eu quero eliminar este elemento. Só que eliminei o elemento de cima a baixo, não é isso que eu quero. Então também sei que, se quiser, posso vir aqui a painéis ligeiros e tenho a possibilidade de dividir elementos. E, portanto, posso chegar aqui e dizer, olha, eu quero dividir este elemento por esta cota que aqui está. Cá estão os pontos notáveis. E lá foi ali feita a divisão. E, portanto, agora tenho a possibilidade de chegar aqui aos painéis ligeiros e eliminar, então, o elemento só até àquela altura. Também quero eliminar este elemento, eliminei-o todo. Não era isso que queria. Então vamos fazer undo e vamos eliminá-lo só até este elemento que aqui está. Então vamos aqui a painéis, cá está eliminar elementos, eliminar este elemento, ok? Peço desculpa, vou aqui tirar novamente esta situação. Vamos aqui painéis ligeiros, dividir elemento primeiro, quero dividir este elemento por este ponto que aqui está, ok? E portanto ele passou a estar ali dividido, como vocês veem. E portanto eu agora tenho a possibilidade de eliminar só aquele troço que está a mais. Mover elemento não, vamos aqui escolher então eliminar elementos. E cá está só eliminado aquele troço. E portanto agora vou fazer os acertos que faltam, que é este painel, efetivamente, este pilar era para estar ali no limite daquele elemento que ali está. Então eu tenho aqui funções que me permitem mover elementos. E, portanto, eu posso chegar aqui e mover elementos. Posso dizer que quero mover, por exemplo, o lado da alma. Então, digo que este lado da alma, ok, é para vir para este ponto que aqui está. Okay? E, portanto, ali está a alteração realizada no painel. Okay? E agora poderia dizer que este que aqui está era para vir para aqui, ok? Portanto, ele está também ajustado àquela abertura. Entretanto, eu perdi, porque quando se faz estas modificações, perdem-se aquelas alterações que estavam feitas, portanto, teria que dividir e eliminar novamente estes elementos que aqui estão. Já ouvimos como é que fazíamos, portanto, eu não vou agora replicar essa situação. Ora, aqui está o nosso modelo. Okay? E vamos agora falar de lajes. Lajes são também painéis retangulares. E, portanto, eu posso chegar aqui e definir painéis retangulares. Já agora também podia definir vigas triangulares. Enfim, tenho aqui o mesmo sistema, vigas triangulares, vigas retangulares. Há aqui sistemas para fazer também estes elementos. Vamos voltar atrás e vamos escolher agora um painel retangular. E, portanto, eu podia introduzir aqui um painel de laje. Vamos fazer a introdução desse painel de laje. Vamos aqui dizer, por exemplo, que eu quero um painel de 4 metros por 4 metros. Ok? Quadrado. Quero que as distâncias numa e noutra direção sejam de 60 centímetros. Quero que os acertos sejam junto às paredes. Ok? Portanto, nos limites do painel. Não quero aquela diagonal ali. Ok? Indicar que quero colocar de 2 em 2 vãos perfis duplos, ok? E portanto era clicar aqui nos perfis duplos,
perfis duplos, por exemplo. E agora escolher o ponto de inserção do meu painel. Uma coisa muito importante, eu não preciso aqui de fixação à base, porque é uma laje, vou tirar daqui essa fixação à base. Okay? Ora bem, vamos então ao ponto de inserção. Eu vou escolher o ponto de inserção que eu pretendo para este meu painel. Vou escolher, por exemplo, este ponto de inserção que aqui está. Okay? E então, vamos agora inseri-lo no plano horizontal. Okay? Vamos aqui inserir num plano horizontal e vou escolher como ponto de inserção este ponto. E agora vou dar um segundo ponto que defina o eixo de rebatimento deste painel. Aqui, peço desculpa que cliquei no sítio errado. Vamos aqui voltar a inserir no plano horizontal. Já agora vou pedir para ver o modelo tridimensional todo, para vermos a introdução da laje a decorrer. Portanto, reparem que a laje, neste momento, vai para qualquer local, porque não tem o tal eixo de rebatimento. Vou escolher este ponto para ter um eixo de rebatimento e agora posso rebatê-la para aquele lado ou posso rebater para este lado clicando aqui neste nó. Evidentemente, como eu dei aqueles dois pontos, ao escolher ali ela vai ficar para baixo e não é isso que eu pretendo. Okay? Portanto, vamos aqui redefinir o ponto de inserção. Okay? Vamos escolher o ponto de inserção, este que aqui está, inserir no plano horizontal. Vamos inserir então aqui o eixo de rebatimento e vamos agora dizer que queremos rebater para aquele lado. Okay? As orientações que eu dei não estavam corretas, mas já sei que posso modificar o painel, portanto, quando me enganar, tenho sempre a possibilidade de mover o painel, então posso mover o painel e dizer, por exemplo, que mais fácil assim, este ponto que aqui está, que é a extremidade da laje, é para ir para aqui. Ok? E, portanto, o painel vai para o seu local certo. Okay? Aqui está ele ali introduzido. Ok? Bom, simples, prático e essencialmente produtivo. Agora, temos aqui um problema para resolver. É assim, ninguém vai mandar para a obra isto. As vigas normalmente têm que descarregar sobre os montantes. Isto não faz sentido estruturalmente e nem em termos de execução em obra. Então eu vou ter que andar a ajustar cada um destes elementos um a um. Deste lado, daquele lado, em toda a estrutura. Ora, isso seria um trabalho de loucos, como podem imaginar. A produtividade ia toda, desaparecia toda. Então, nós criámos uma funcionalidade no Trical que se chama ajustar elementos entre painéis. Então, eu posso agora clicar num painel e dizer o que é que eu quero fazer. Criar elementos no segundo painel se existirem no primeiro. Sim. Eliminar elementos do segundo painel se não existirem no primeiro. Também pode ser. Igualar os perfis simples e duplos do segundo painel com os do primeiro. Sim. Igualizar o posicionamento dos perfis. Sim. E aceitar e clicar aqui. Ok? Impossível realizar o ajuste por algum motivo. Então eu vou simplificar aqui. Como fiz isto sem pensar muito, vamos aqui simplificar um pouco esta nossa criação de ajuste. Este e este. O que é que eu fiz aqui de diferente? Aqui, ok. Não, porque o painel que manda neste caso é este, então daqui para aqui. Cá está o ajuste, aqui está feito, ok? E agora vamos fazer o ajuste aqui, ok? E portanto, cá vejam que temos então os ajustes já realizados. Tenho que fazer aquele primeiro porque aqui não batia certo, porque a laje vinha até aqui e o painel só vinha até ali. Primeiro, teve que se fazer primeiro este e depois o outro. Okay? E portanto vejam que agora está tudo alinhado, quer numa direção, quer na outra. Okay? E portanto o nosso projeto passa a estar já pronto. Vamos aqui pedir para visualizar agora novamente os painéis verticais com o DWG. Para esse efeito, vamos aqui escolher a visualização do plano 0 e do plano 300 em simultâneo para
vermos também aqui a representação da nossa estrutura antiga. Aqui está os painéis todos e vamos pedir aqui no filtro de visualização os planos todos também ativos. Ok. Ora, qual é o objetivo agora desta representação que eu aqui tenho? Mostrar-vos que é possível exportar isto para BIM e, portanto, neste momento, este é um modelo físico, ainda não é um modelo analítico, ok? Mas eu, a partir deste modelo físico, já consigo fazer uma série de situações. Então vamos ver essas situações. Para já, consigo obter desenhos de painéis ligeiros. E, portanto, cá está o painel ligeiro, o tal da porta, com as suas identificações todas, com as suas furações, com os seus cortes de arestas, com a indicação do lado que está aberto do perfil, ok? Com as cotagens das furações, as cotagens entre os perfis, a orientação dos perfis, ok? Tudo aqui definido. Depois a localização em planta desse mesmo painel. Ali está. A localização em alçado desse mesmo painel. Ok? Ali, alçado. E também a localização tridimensional do painel, bem como as quantidades. Portanto, eu tenho aqui informação toda para montagem em obra e talhamento em DWG. Okay? De referir que todas estas representações têm opções que podem ser aqui selecionadas. Por exemplo, eu estou aqui a aplicar escalas de 1 para 1 ao desenho, mas estes desenhos das plantas, isso podiam estar a uma escala de 0,25, aquilo que eu quisesse. Também, outra questão importante, eu estou a pedir para as cotas ao bordo do perfil, mas podia ser a eixo do perfil. Estou a pedir para desenhar a marca do lado aberto do perfil. Podia ainda desenhar o número do elemento como etiqueta. Enfim, tenho aqui uma série de opções de representação. E tudo isto pode ser enviado para DWG à escala que eu quiser. Okay? Com esquadria, com cabeçalho, etc. E com o tamanho de texto que eu pretender. Portanto, esta era uma possibilidade de talhamento de DWG de todos estes desenhos. Mas podia ainda vir aqui às listagens e pedir desde já, aqui na parte de aço, o tal relatório, que pode ser completo, dos painéis da LSF. E, portanto, quando eu fizer aqui aceitar, ele vai-me gerar em DocX ou em PDF, conforme o que eu tiver nas opções, o meu relatório, que inclui as medições, os números de parafuso, etc., o detalhamento do painel, a localização do painel em planta, em alçada, em 3D, e depois continua com os outros painéis. Ok? Portanto, aqui temos a representação numa única listagem, num único fecheiro de todo o esquema de montagem dos painéis. Ok? Mas há mais que eu já conseguiria fazer com o Tricalc. Poderia, neste momento, fazer os fecheiros de fabricação. Portanto, eu neste momento poderia vir aqui a preparação de obra, painéis ligeiros, escolher qualquer um destes painéis que aqui estão. Vamos aqui escolher, por exemplo, este painel PR01. Ok? Vamos puxar esta janela para aqui. E vamos diminuir um bocadinho o seu tamanho para vermos ali melhor o desenho. Portanto, tenho aqui o painel. Se eu mudasse para outro painel, apareceria aqui esse outro painel. Vamos aqui escolher este. Poderia selecionar qualquer elemento. Aqui está um elemento. E vejam as operações todas sobre esse elemento. Portanto, o elemento é o V2. Aqui está. Tem aquele comprimento que ali está indicado. Okay? Tem aquele perfil. E é uma série S com aço S275. E aqui está, primeiro orifício de parafuso. Onde é que está este orifício de parafuso a 21 mm? 21 mm, orifício de parafuso. Então vamos cá abaixo e ali está assinalado a bordo esse orifício de parafuso. A seguir, orifício de parafuso a 998. Onde é que está esse orifício de parafuso? Está ali. Portanto, cá estão as operações todas para as máquinas. Orifício de parafuso ali. Ok? E finalmente o orifício de parafuso lá em cima. A redução de secção, aqui. Okay? Mais as outras reduções de secções todas. Corte do elemento. No fim, o comprimento, cortar o elemento. Ajuste dos apoios. Aqui está o ajuste do apoio. Okay? Ali a representação desse símbolo de ajuste de apoio. E, portanto, aqui estão os fecheiros
as operações, aliás, que são todas realizadas para as máquinas. E podem ser realizadas para qualquer máquina. Vamos aqui a lista das máquinas que estão aqui já introduzidas. Ok? Vimos aqui as Pinnacle, X1, X2, X3, X5, as OWIX, V1, V2 e outras máquinas aqui representadas. Também é possível fazer novos fecheiros. Por exemplo, este aqui, fecheiro de teste. Ok? Aceitar e criar aqui as regras para a criação do fecheiro CNC, utilizando as ferramentas que existem no programa. Okay? Portanto, podia modificar o texto para os fecheiros para qualquer operação. Operação de notch ou outra situação qualquer que se pretendesse. Também se podia meter cabeçalho com os caracteres especiais que fossem necessários. Enfim, pode-se aqui programar também manualmente estes fecheiros de fabricação. Também é possível exportar estes fecheiros para Excel e para modelo BIM. Vamos exportar então esta estrutura para modelo BIM. Ok? Vamos aqui aceitar e vamos colocar na pasta de transferências, por exemplo, webinar LSF e IFC. Guardar. Ok? Operação realizada. Vamos agora tentar chegar ao nosso IFC. Não é este. Ver se consigo que me apareça aqui a barra de ícone, a barra aqui embaixo. Possivelmente vou ter que sair aqui. Exatamente, já aqui está o explorador. Peço desculpa por esta demora. E aqui está então o nosso webinar LSF IFC. Vamos abri-lo. Ok. Vamos colocar aqui em segundo plano o resto. E aqui está o nosso modelo em formato IFC e podia ir para o Revit ou para qualquer outro programa. Portanto, cá estão as representações dos nossos painéis. Okay? E reparem que ele identifica os elementos inteiros ou cortados consoante nós o fizemos no nosso modelo. Havia aqui uns perfis duplos, aqui estão eles também. Okay? Costas com costas este. Okay? Portanto, era já possível, a partir do modelo físico, fazer este tipo de exportação do Tricalc para o formato IFC. Também era possível exportar para o formato GTC-X e ir assim para o Revit. Ora bem, não tenho tempo, seria um curso para vos mostrar as outras ferramentas, mas existem aqui ferramentas para introduzir linhas de furos automáticas, por exemplo, linhas de furos por cotas, ok? À cota 1,20 m, aplicar a todos os painéis, aqui está tudo furado à cota 1,20 m, ok? Vamos aqui colocar a visualização renderizada, ok? Aqui está tudo agora furado à cota 1,20 m, ok? Ou então desenhar as tubagens e, portanto, ter os furos das tubagens aqui representados, ok? Definir linhas de fixação, introduzir os furos de fixação, etc, etc, etc. Então, há aqui muitas modificações que se podem fazer ao modelo. Mas agora, aquilo que me interessa é a possibilidade de criar um modelo Tricalc. E, portanto, eu tenho a possibilidade de chegar aqui e passar deste modelo físico para um modelo analítico. Portanto, quando eu clicar aqui em criar modelo Tricalc, vou dizer para eliminar tudo o que eu fiz até agora. Portanto, estas barrinhas vão desaparecer. Ok? E agora passo a ter aqui um modelo físico dos painéis, que eu vou desativar agora a visualização. E o modelo analítico. Isto é um modelo analítico. Eu posso tirar a renderização para verem melhor o modelo analítico. Aqui está o modelo analítico. Portanto, o Tricalc criou estes apoios todos nas zonas de fixação. Temos aqui as barras, temos aqui o tipo de ligação entre as barras. Ok? Vejam que há ali, não são ligações rígidas na sua totalidade, há ali níveis de ligação entre as barras, que também não são articuladas. Ok? Que são implementados automaticamente pelo programa. E, portanto, sendo um modelo analítico, eu poderia partir para o cálculo de esforço. Tinha funções para verificar a geometria, se a geometria estava correta ou não. Neste caso está correta, foi uma estrutura extremamente simples.
podia calcular a estrutura, evidentemente que esta estrutura não tem cargas e também tem aqui uma consola assim um bocado solta ali, mas só para vos mostrar, portanto, se eu quisesse fazer um cálculo automático da estrutura, chegava aqui e pedia para fazer o cálculo automático da estrutura, ok? E depois tinha então a possibilidade de ver o comportamento da estrutura em termos de deslocamentos, em termos de esforços e em termos de tensões nos perfis, portanto, em termos de aproveitamento desses mesmos perfis. Aqui a tabela global de fabricação não necessitava dela, mas já agora ficou aí. Portanto, neste momento, se eu viesse aqui aos gráficos de tensões de aço, eu ficava logo com uma ideia do aproveitamento destes perfis. E vejam que estes perfis estão a trabalhar entre 0 e quase 50% de aproveitamento. Se fizermos um zoom e viermos aqui às opções dos gráficos, pedir para representar a tensão do aço nos gráficos, vai-me aparecer aqui, olha, 18%, 19%, 8%. Então onde é que estão estes mais perto dos 50%? Estão certamente aqui para, se calhar, para esta zona de suporte da consola. Eu vou diminuir aqui um bocadinho o tamanho dos textos, estão muito grandes. Ok? E portanto eu poderia vir aqui procurar os elementos que estavam mais esforçados em termos de aproveitamento. Eu também podia, quando peço aqui as tensões do aço, personalizar os intervalos dos valores e, portanto, de indicar aqui para ele me indicar, por exemplo, tudo o que está acima de 40% de aproveitamento a amarelo. E, portanto, o gráfico de aproveitamento já me está a mostrar ali elementos a amarelo. 47% de aproveitamento, e inclusive alguns a vermelho, já acima dos 40%. Portanto, a caminhar para os 50%, cá está os 47%, passa exatamente nessa situação. Aqui 32 também já está a ir para os amarelos, portanto eu também posso utilizar estes intervalos de gráficos para filtrar ainda melhor a informação do meu modelo analítico. Também era possível pedir todos os outros gráficos habituais, os gráficos de deslocamentos para a envolvente, por exemplo, para estados limites últimos, okay? E portanto via que tinha aqui 3,4 cm de deslocamento ali na zona da consola. Okay? Portanto, tinha aqui a visualização clara do comportamento da nossa estrutura. Okay? Se quisesse ver também em termos de esforços axiais, diagramas de esforços axiais da nossa estrutura, também era possível pedir esses diagramas. Evidentemente que aqui as cargas são só o peso próprio, portanto, são diagramas que não precisava de aumentar muito a escala para se ver algo nesse nível. Voltar a ver aqui também o modelo físico em simultâneo e aqui está a sobreposição dos dois modelos. Neste momento era também já possível pedir aqui nas listagens de aço a comprovação dos perfis metálicos por formato resumido, completo por hipótese ou por combinações de ações e, portanto, para DocX ou por PDF ele iria gerar essa mesma informação. Okay? Vamos esperar que ele termine. Ok. Aliás, nem preciso de esperar, vou cancelar e ele vai-me dar o DocX tal e qual como está até agora, com os elementos que eu fiz. E portanto cá está. Não está, isto ainda é o antigo. Vamos esperar que apareça. Ainda está aqui a pensar. Este é o relatório que pedimos há pouco, não é o das comprovações. E agora aqui sim o das comprovações. Okay? Portanto, cá está as vigas, cálculo de segunda ordem, fator de redutor de encurvadura por flexão, as beltezas, fatores de comprimento em curvadura encurvadura lateral nos outros eixos, fator de comprimento em curvadura, coeficiente de curvadura torcional, flecha por conforto, por integridade, por aparência, secções eficazes que foram consideradas, ok? E depois a comprovação para esforços simples, aqui, as comprovações para esforços combinados, incluindo instabilidade em curvadura lateral, compressão e flexão com curvadura, todas essas verificações do Eurocode que aparece aqui e satisfaz também ali em curvadura lateral aquela informação que aparece ali. Ora bem, estou a ficar um bocado rouco, vamos tentar resumir um pouco mais a nossa sessão, fechar aqui estes DocX, voltar então aqui à nossa apresentação de dispositivos, a partir do dispositivo atual.
para falar de outro aspecto importante, que é a questão do poder trazer para o TreeCalc modelos BIM e aplicar automaticamente painéis aos modelos BIM. Então vamos demonstrar essa parte que é aquilo que falta. Ela está aqui demonstrada. Temos aqui feito em Revit, temos aqui importado para o TreeCalc, temos aqui no TreeCalc a criação de um painel, clicamos na parede, ele reconhece as aberturas e o painel fica totalmente definido. Magia, geramos este modelo, devolvemos-lo ao Revit e passamos a ter essa informação no Revit. Okay? Vamos fazer a parte de TreeCalc ao vivo, não teremos tempo para ver a parte do Revit. Vamos aqui criar o webinar LSF 02. Vamos importar um fecheiro BIM. Importar, modelo BIM, abrir. Vamos aos tais projetos de LSF. Projetos Revit para LSF. Vamos escolher aqui um modelo. Ok. Vamos aceitar. Cá está o resumo da importação. 4 paredes, 2 lajes. E cá está o nosso modelo importado. Okay? Este é um modelo BIM que importamos. E, portanto, nós agora vamos, desse modelo BIM, criar um modelo TreeCalc. Okay? Portanto, neste momento eu podia desativar aqui a visualização do modelo BIM e ficava com o modelo TreeCalc. Não convertia lajes, converti só as paredes. Okay? E agora iria lançar os meus painéis ligeiros sobre este modelo. Então chegava aqui e vamos fazer painéis ligeiros, criar painel de parede, a partir da parede. Okay? E então, o que é que nós vamos indicar? O perfil que queremos utilizar, neste caso, vir aqui, escolher um perfil, o C100 45 1,5. Okay? Indicar os espaçamentos que eu pretendo, indicar que o comprimento máximo das paredes há de ser de 4 metros, portanto ele tem que fazer vários painéis se a parede for maior que 4 metros, a altura máxima 3,5 metros, portanto, aliás vou meter 3 metros, se for maior que 3 metros ele terá que fazer vários painéis, e espaçamentos preferencialmente 100. E agora faço aceitar, clico na parede e a magia acontece. Ok? E portanto aqui temos um painel, 2 painéis, 3 painéis, incluindo ali o da janela. Ok? Se quiséssemos para os outros elementos, tínhamos também a possibilidade de fazer a mesma situação. Portanto, podia vir aqui e pedir para criar um painel de parede com as mesmas opções. Okay? Aceitar e introduzir ali. Como ali não há aberturas, ele cria painéis simples. Okay? E aqui a mesma situação. E ali já agora a mesma situação. Okay? Portanto, cá está uma das funcionalidades que foi acrescentada há cerca de 1 ano e meio, penso eu, 1 ano e meio, no TreeCalc, que é muito útil para quem trabalha com modelos BIM, com modelos IFC e quer lançar logo os painéis sobre os elementos estruturais. Ora bem, estou mesmo a ficar rouco, portanto vamos avançar, também já vamos com bastante tempo de sessão, mas creio que terá valido a pena. Aqui há alguns exemplos depois da utilização do modelo que foi do TreeCalc no Revit para obter informações. E, portanto, agora é um resumo daquilo que são as enormes vantagens de ter um modelo totalmente integrado, desde o modelo físico, painel a painel, uma entidade que é importantíssima e que o TreeCalc tem, painel a painel, ir montando um modelo estrutural tridimensional, criar um modelo analítico, comprovar esse modelo analítico, gerar todo o detalhamento a partir do modelo físico, gerar um modelo BIM a partir do modelo físico, gerar todo o detalhamento em termos de desenhos a partir do modelo físico e gerar também os processos CNC para a fabricação dos painéis através do mesmo modelo físico. Tudo dentro do TreeCalc, tudo no mesmo ambiente, com produtividade, como vocês viram, enorme e com funções muito específicas para esta tipologia estrutural. Daí, neste momento, sermos líderes mundiais nesta área do LSF. Já estivemos a trabalhar com o Pinnacle, com o OWIC, trabalhamos com a Falper, trabalhamos com várias empresas
de LSF. Em Portugal, se forem à feira tectónica ou à feira concreta e forem à parte da LSF, praticamente, eu creio que da última vez só um stand é que não era nosso cliente, todas as outras empresas eram nossos clientes e essa mesma empresa que não era já é nosso cliente. Portanto, isso mostra aquilo que nós, neste momento, em termos de LSF, de projeto integrado com cálculo integrado, somos a nível mundial. Portanto, este foi o nosso webinar Tricalc LSF. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Fiz por isso, gostava de vos mostrar muito mais coisas, mas o tempo é o que é e, além disso, já estou a fazer isto fora de horas de trabalho para conseguir apresentar a tempo, mas creio que valeu a pena este tempo para conhecerem o Tricalc Light Steel Framing. Agradecer a vossa atenção, a vossa disponibilidade para conhecerem o nosso trabalho e até breve. Obrigado. Bom dia.